Continuando o estudo de Apocalipse, hoje nós vamos meditar sobre Apocalipse 12, 10, 11, mostrando a nossa vitória proporcionada pelo sangue do Cordeiro contra ou sobre o acusador. O versículo diz o seguinte, os dois versículos 10 e 11, em Apocalipse 12, 10 e 11, fala: Então ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. É interessante a gente perceber que o final, eles falam a própria vida, não fica muito claro o que é essa vida, mas vendo nos originais, essa vida é psique, é a vida alma, psique é alma, então é uma vida da alma, e é sobre, mas primeiramente nós vamos falar sobre o sangue do Cordeiro, depois vamos falar sobre a palavra do testemunho, depois por não amar a própria vida da alma. Então vai ser essa sequência de versículos que a gente vai seguindo na palavra. Amém? Primeiramente, nós vamos entrar no item, o sangue do Cordeiro. Mas antes de falar exatamente sobre o sangue do Cordeiro, eu gostaria de ler Gênesis 3:7, que diz o seguinte: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Também gostaria de ler 2 Coríntios 11:3, que diz o seguinte: Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Interessante essa frase que Paulo mostra aqui. Ele fala da mente corrompida. E em Gênesis, o que o homem fez quando o pecado entrou? Ele perdeu a sua vestimenta da pureza e simplicidade que cobriam os nossos primeiros pais, por causa da acusação de Satanás. Por isso que Paulo em Coríntios chega a falar: assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva. Então ela pode ainda tirar-nos da simplicidade e pureza que o Senhor nos deu. O Senhor já nos revestiu da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Então Deus não aceitou a justificativa humana. Quando o homem percebeu que ele perdeu essa vestimenta da pureza e simplicidade, ele coseu para si folhas para cobrir novamente, para se vestir. Mas Deus não aceitou. O que Deus fez? Deus ele vem agora mostrando a eficácia da justificação pelo sangue do Cordeiro. O homem, a justificativa humana foi ineficaz, continua sendo ineficaz, mas a justificativa divina é eficaz. Gênesis 3:21 fala: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A gente fica pensando, essa túnica de pele, às vezes vem na cabeça: que animal será que é esse que o Senhor sacrificou para cobrir a nudez de Adão, né? Aí, se a gente for lá em Apocalipse 8, na parte B, ele fala assim: do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui já dá uma dica, mostrando que o poder do sangue do Cordeiro já estava justificando o próprio Adão na sua nudez, que esse sangue é justificador. Romanos 5:9 fala assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é um sangue que nos justifica para a salvação contra a própria ira de Deus ao pecado.
João, e agora vamos ver quem era esse cordeiro. Quando o João Batista começou o seu ministério, lá no Evangelho de João 1,29, diz o seguinte: no dia seguinte, João, que é o João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem era o Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o próprio Senhor Jesus. Então tudo que vai ser falado aqui se relaciona, quando fala do Cordeiro, o Cordeiro está mostrando que é o próprio Senhor Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse sangue é um sangue redentor. Mateus 26, 28, o próprio Jesus, quando ele fez a sua última reunião com os apóstolos, ele instituiu a Santa Ceia, né? E ele disse o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Colossenses 1,14 também fala: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então é um sangue remissor, né? Pedro também, em 1 Pedro 1, 18 e 19, fala o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue purificador. Apocalipse 7,14 fala: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. É um sangue diferente, né, irmãos? O sangue geralmente mancha a roupa, né? Mas o sangue do Cordeiro, ele alveja a roupa. Aqui ele fala: e as nossas vestimentas, quer dizer, eles nos tornam a nossa vestimenta, a vestimenta original de pureza e simplicidade. Esse sangue também, irmãos, é um sangue encorajador. Em Hebreus 10, 19 fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar no santuário, ainda com medo. Punha um sininho na barra da túnica deles, do vestido, para que se parasse o som, eles puxavam por uma corda, porque ele seria fulminado lá dentro se ele entrasse com pecado. Então ele tinha que estar protegido pelo sangue para entrar e sem pecado, ou protegido do pecado. Mas aqui em Hebreus 10, 19 fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro. Então esse sangue também nos traz essa ousadia. Ele levanta a nossa cabeça para que podemos entrar na presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, coisa que antigamente só um podia fazer por todos. Então esse sangue desse Cordeiro resgatou isso também. Esse sangue também tipifica o Cordeiro Pascal, Jesus como Cordeiro Pascal. É uma figura. Lá na Páscoa, quando os filhos de Israel estavam no Egito, antes deles saírem do Egito, o Senhor instituiu que o destruidor passaria para destruir todos os primogênitos, por causa do pecado lá no Egito, né? Mas se passasse o sangue no umbral das portas, quando o destruidor ia passar ali, ele olhava o sangue e ele passava por cima. Isso que significa Páscoa, passar por cima, né? Então Êxodo 12, 7 e 13 diz o seguinte: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito.
Em Hebreus também diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, irmãos, esse é um sangue protetor, um sangue que nos protege. O 1 Coríntios 5, 7, no finalzinho do versículo, fala: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aquela figura do Egito mostrava o próprio Cristo sendo a nossa Páscoa, né? O sangue dele nos redimindo, nos protegendo, nos dando ousadia de estar na presença de Deus. Em Atos 8:32 fala assim: e o lugar da escritura que lia era esse, que foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso é aquela passagem do eunuco, né? Que a passagem que eu estava lendo era a passagem de Isaías 53:7, que fala: ele foi oprimido e afligido. Isso aqui foi uma profecia muito antes do Senhor estar aqui na terra, né, Jesus. Foi profetizado nesse momento, fala: e foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse é um exemplo maravilhoso que o Senhor deu, diante de uma situação difícil, e ele deu um exemplo de não abrir a sua boca. Isso aconteceu muito com os nossos primeiros irmãos na vida da igreja, lá nos primeiros séculos, né? Quando a igreja era perseguida. Eles não revidavam, eles não negavam o Senhor diante de uma situação de provação, de tormento. Eles não abriam a boca, eles também iam como ovelhas para o matadouro. Esse é o exemplo que o Senhor nos deu. Em Apocalipse 5, versículo 6, na primeira parte fala: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre eles os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Então, até naquele momento áureo, quando chegar no fim dos tempos, João viu esse momento. Um cordeiro no meio de todo esse quadro apresentado, né? Um cordeiro como havendo sido morto. O sangue desse cordeiro também, ele tem o poder de reconciliar todas as coisas, tanto aqui na terra quanto no céu também. Olha que coisa. Colossenses 1:20 fala: e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Sangue reconciliador mostra que as coisas da terra podem ser reconciliadas com esse sangue. Foram reconciliadas pelo sangue, podem ser reconciliadas pelo sangue. E as coisas do céu também mostram que as coisas também no céu precisavam de reconciliação também, porque Satanás e seus anjos rebeldes também foram expulsos de lá. Então, com essa expulsão foi tudo reconciliado novamente. Amém? E aqui também em Apocalipse 5:8 a gente vê também o cordeiro sendo honrado junto com as orações dos santos. Fala assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postaram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Hebreus 9:22 fala: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso nos remonta ao que aconteceu lá com Adão, né? A purificação não foi pela folha, pela justificativa humana, mas foi pelo sangue derramado que as coisas foram justificadas, foram resgatadas. Apocalipse 5:9 também fala: e cantavam um novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus toda a tribo e língua, povo e nação. Compraste para Deus. Então, esse sangue resgatou novamente do mundo para voltar para Deus. E o preço pago foi o sangue, porque se não fosse pago com sangue, nós não seríamos resgatados, e as coisas do universo também não seriam resgatadas para Deus. Então esse sangue, ele é um sangue de um valor imensurável, não dá para a gente medir o valor desse sangue. E Apocalipse 5,12 fala: e com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Irmãos, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Reconhecer que esse cordeiro foi morto e reconhecer que ele tem, que recebeu o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Isso nunca nós podemos esquecer. A gente vê também no milênio, que pode ter outras interpretações, mas aqui mostra o casamento universal, Apocalipse mostrando aqui também, do cordeiro. O cordeiro, ele vai casar, vai ter um casamento universal. Apocalipse 19:7 fala: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vindas são as bodas do cordeiro, a sua esposa já se aprontou. Por um lado, isso está acontecendo durante a vida da igreja nesses séculos, desde o começo da era da igreja até hoje. Nós vemos a figura de Cristo como o marido e a igreja como sua esposa. Esse relacionamento já vem desde 2000 anos atrás, mas vai chegar um momento em que isso será glorioso, que é o momento das bodas, quer dizer, a festa universal. E Apocalipse 19:9a fala: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 4 também fala: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 21:9 também fala: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, irmão, a gente vê que sempre o Senhor está mostrando coisas boas, não são coisas más. Esperança para aqueles que se apoiam no sangue do Cordeiro, que se firmam nesse sangue. Em Romanos 8:37 mostra a vitória dos seguidores do Cordeiro. Em outras palavras, Romanos 8:37 fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, o sermos vencedores está ligado a estar unido a esse Cordeiro, em Cristo, né? Por aquele que nos amou. E 1 Coríntios 15:57 fala: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória, ela vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse Cordeiro que está sendo mostrado aqui. E Apocalipse 17:4 fala: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, ele nos dá a oportunidade de sermos vencedores junto com ele. Interessante esse versículo. O que esse Cordeiro.
nos apresenta, né? Agora nós podemos ver o momento de entronização e honra desse Cordeiro por todo o universo. Filipenses 2:10, primeiramente ele mostra: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Em Apocalipse 15:13 parece uma repetição desse versículo, que fala o seguinte: e ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer, ao que eles dizem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 7:9 também fala: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Outro versículo que menciona o Cordeiro é Apocalipse 7:10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 17:7 fala: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 22:1 também diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Outro versículo que enfatiza o Cordeiro, Apocalipse 22:3, fala: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E também podemos ver o resplendor desse Cordeiro na Nova Jerusalém. Apocalipse 21:22 fala: e nela, Jerusalém, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E Apocalipse 21:23 continua: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E Apocalipse 21:27 termina falando sobre o Cordeiro, dizendo: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Interessante aqui, né? O Cordeiro tem um livro da vida também, que pode ser o mesmo livro da vida, mas aqui ele enfatiza o livro da vida do Cordeiro. Pode se referir ao livro da vida das nações também, tá? Bom, assim encerra essa parte do sangue do Cordeiro. Então nós podemos ver aqui que o sangue do Cordeiro, ele tem um poder inescrutável, e só traz bênçãos para aqueles que o seguem. Interessante, né? Apocalipse mostrando isso, só bênçãos, felicidades e bênçãos. Não é um livro totalmente de coisas ruins, que parecem coisas terríveis, mas para aqueles que seguem o Cordeiro, a promessa ela é maravilhosa e cheia de paz. Amém? Agora nós vamos entrar na segunda parte desse versículo de Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10, que diz o seguinte, que 11, aliás: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que nós já vimos, que ele nos dá essa vitória, mas a vitória também, ela vem pela palavra do seu testemunho. Do testemunho de quem? Você que está falando do sangue do Cordeiro, é a palavra do testemunho do sangue do Cordeiro. Então o versículo começa aqui: o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite, pode ser vencido
ou ele será vencido quando aplicamos a palavra do testemunho do sangue do Cordeiro. Quando ele vem nos acusar de dia e de noite perante Deus, nós podemos declarar a palavra, o testemunho do sangue do Cordeiro. Declarar essa palavra para o próprio Satanás. Falar, você já foi derrotado. Porque ele é astuto, irmãos. Ele chega e nos acusa, ele nos induz ao erro, muitas vezes assim como fez com Adão, depois ele vem acusando. Será que ele não fez isso com Adão também? Chegou a acusar? Para que Adão fizesse aquelas folhas lá e se fosse cobrir? Falou, Adão, você perdeu a sua vestimenta. Agora você tem que se virar, meu. Se cubra aí, porque Deus não vai... Eu já falei para Deus que você fez isso aqui. Aí ele vai, corre e faz umas folhas justificativa própria. Nós não precisamos nos justificar. Nossa justificação não serve perante Deus. Nós temos que dar o testemunho do sangue do Cordeiro, do que o sangue do Cordeiro já fez por nós, da vitória que ele nos trouxe. Amém? É isso que está mostrando aqui. A palavra do testemunho na luta contra o inimigo. Apocalipse 12, 11, então ele fala isso, pela palavra do seu testemunho. Então, essa palavra, ela tem o poder da salvação. 1 Coríntios 1, 18 fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Uma palavra que tem poder, a palavra da cruz. Aplicar esse sangue derramado. Essa palavra também, ela tem o poder de combate, de luta. Se você vê em Efésios 6, 17, fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ousadia também está ligada a essa palavra. Atos 14, 3 diz o seguinte, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. O que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando com essa palavra, palavra da graça, a palavra da salvação, a palavra que mostra Cristo sendo, nos substituindo em todo o juízo divino. Outro momento sobre a palavra é a resiliência da palavra. Apocalipse 1:9 fala, eu, João, isso falando de João, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos novamente a palavra e o testemunho sendo mostrados aqui. Ele não estava lá passeando na ilha de Patmos, ele estava por causa da palavra do testemunho. Estava sofrendo, não estava? Estava sofrendo. Os companheiros deles todos já foram martirizados nessa altura, mas ele não tinha sido martirizado, mas estava sofrendo isolado nessa ilha. Então lá ele recebeu toda essa revelação. Também podemos ver os martirizados por amor à palavra. E havendo aberto o quinto selo, Apocalipse 6:9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui já mostra um relacionamento íntimo de amor à palavra e ao testemunho que deram. Não é só entrar, usar a palavra, mas amar essa palavra, amar esse testemunho. Por isso que esse versículo de Apocalipse, ele termina dizendo que nós temos que não amar essa própria vida,
da alma. Nós temos que amar o testemunho da palavra, o que Cristo fez por nós, o seu sangue derramado. Isso que nós temos que tem que tomar o nosso coração em amor, não o nosso próprio ego, nosso próprio íntimo, entende? Desígnio íntimo que está dentro de nós, nos governando muitas vezes. Não é isso, nós temos que abominar isso aí, e amar e se derramar ao ato de Cristo e a sua palavra, testemunho da sua palavra. Então, voltando ao ao capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse, ele fala assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que já vimos, pela palavra do testemunho, que também já falamos, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui, vidas, eu já tinha falado, vida no grego está psique. Então, vida, é uma vida da alma. Se a gente investigar um pouco mais a palavra, nós podemos voltar lá para Gênesis 8, 21, parte A, a primeira parte, mostrando a malignidade inata do desígnio íntimo. Malignidade inata do desígnio íntimo. Quer dizer, a pessoa já nasce com uma malignidade, com um maligno agindo na sua parte mais íntima. E é nessa parte mais íntima que o Senhor mostra que nós temos que trabalhar. E que esse versículo demonstra aqui, que não amaram as suas vidas até a morte. Essa vida íntima, ela não é para ser amada. Pelo contrário, João fala que ela tem que ser odiada. Usa uma palavra até meio forte aqui, né? Então, mas Gênesis 8, 21a fala: e o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o desígnio íntimo do homem é mau, ou é maligno, desde a sua mais tenra idade. Em outras palavras, o ser humano nasce com essa malignidade dentro do seu íntimo, da sua parte mais íntima. Isso nada mais ou menos que o ego, não o ego em si, mas o egoísmo, o ego independente de Deus, o homem querendo ser o próprio Deus, muitas vezes querendo ser independente de Deus, né? Então, em João 12, 25, Jesus fala: quem ama a sua vida, que é essa vida da alma, psique, perderá. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Esse é um versículo muito difícil até de engolir isso aqui. Mas Jesus, ele foi bem claro aqui. Se você ama esse desígnio íntimo que você recebeu, essa vida inata que você tem, você vai perder a sua alma. Mas se você a negar, a odiar, porque ela não vem de Deus, ela foi algo colocado por Satanás lá em Adão, e nós recebemos isso de geração em geração. Não é para ser amada, é para ser odiada. Ele fala: e quem nesse mundo odeia a sua vida, essa vida psique, guardá-la para a vida eterna. Mateus 16, 24 e 25, o Senhor também diz isso em outras palavras. Ele fala: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aqui ele mostra renunciar, tomar a cruz, que a cruz ela vem para matar essa vida clandestina, né, vamos dizer assim. Tomar a cruz e seguir, para poder seguir o Senhor. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa vida psique, essa vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então aqui ele é bem enfatizado, né? Que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho da sua palavra e por não amar essa vida clandestina que nós temos desde a nossa mais tenra idade. O Senhor, ele vem falando isso, irmãos, há muito tempo.
Há muito tempo, há 2000 anos ele vem mostrando isso. E até hoje ainda nós não aprendemos a lidar com isso. Muitas vezes nós queremos deixar o nosso íntimo dominar a situação, querer ganhar vantagem na situação, querer ganhar o nosso ponto de vista prevaleça sobre tudo. E não é isso que o Senhor está mostrando. Está mostrando que, cuidado, existe uma vida íntima na sua alma, tentando te afastar do propósito de Deus. Cuidado. Mas, voltando e encerrando essa palavra, eu quero enfatizar novamente Apocalipse 1:3, que eu já tinha comentado numa outra mensagem, mas eu queria enfatizar novamente. Eu vou ler o versículo 1:3. Feliz quem lê esse livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Irmãos, aqui a gente vê uma palavra de apresentação do próprio livro de Apocalipse. Ele fala: felizes quem lê e aqueles que ouvem as palavras proféticas desse livro, porque perto está o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então não é um livro de desespero, irmão, é um livro cheio de esperança, é um livro de felicidade, de alegria. Então nós temos que olhar para essas promessas que o Senhor está dando. Ele já deu o Cordeiro, nós temos que aceitar esse Cordeiro com o coração aberto, alegre, aplicar esse sangue quando for necessário. Quando o acusador, muitas vezes ele nos derruba e nos desestimula, acusando alguma coisa que você fez de errado, aplica o sangue, irmãos. Esse sangue ele é feito para esse momento, para ser aplicado nesse momento contra o próprio Satanás. Por quê? Porque ele dá vitória sobre o acusador, que acusa de dia e de noite. Puxa, que livro maravilhoso esse, irmãos. Esse livro tem muita coisa para ser explorado ainda, para o Senhor nos revelar. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Eu queria só um momentinho agradecer ao Senhor nesse momento. Senhor, eu te agradecemos por esse momento, Senhor, por essa palavra, que realmente essa palavra entre no nosso coração e possamos perceber que o Senhor tem preparado para os seus filhos tudo o que é de melhor, cheio de esperança e de paz ao nosso coração. Não queremos viver apavorado diante das situações que nos cercam, mas queremos estar alegres sempre na Tua presença, sabendo que o Senhor já preparou tudo para nós, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.